Oi, gente, muito boa tarde. TV Mãos à Obra tá no ar e a gente tá no mês de aniversário do programa. Um ano, todo sábado, juntinho de você, levando muita informação e prestação de serviço. Agradeço bastante o carinho da sua audiência. E olha só, no programa de hoje vamos falar sobre puxadinho. A família vai crescendo, vai aumentando, aí o que é que acontece? Constrói em cima da laje, constrói aquele quartinho puxando lá para o quintal, mas tem que fazer isso com muita segurança, com o responsável acompanhando a obra, para não acontecer coisas desse tipo. Sexta-feira, 24 de maio de 2019. Uma pessoa morre e outras 12 ficam feridas depois que um imóvel desaba no bairro de Afogados, zona oeste do Recife. O prédio abrigava um ferro velho no piso inferior e 5 casas no pavimento superior, onde estavam sendo construídos mais 2 kitnets. A edificação irregular tinha sido notificada pela Diretoria de Controle Urbano do Recife desde 2008. O desabamento em Afogados jogou luz ao tema das construções irregulares, bem comuns nas grandes cidades, principalmente nas periferias. Pessoas que desafiam as regras básicas da construção civil, colocando a vida delas e de outros moradores em risco. A gerente da Regional Sul da DIRCOM, Lúcia Morim, explica que o órgão realiza fiscalização frequentemente, na tentativa de coibir esse tipo de construção. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com relação à questão de segurança. Então essas obras são embargadas, são multadas. A multa hoje ela tem uma variação de acordo com o valor venal do imóvel. Então, são multas que não são baratas. Então, antes de qualquer início de construção, a pessoa deve procurar para saber qual é o procedimento para a regularização. Ela reforça a necessidade de uma licença concedida pela Prefeitura antes mesmo do início da construção do imóvel. Toda construção na cidade do Recife, ela precisa de uma aprovação, um licenciamento. E o que a gente recomenda às pessoas? Que antes de iniciarem qualquer tipo de construção, elas devem se dirigir à central de licenciamento ou a uma das regionais, Regional Norte, Sul e Centro-Oeste. E olha só, 2 engenheiras deram as dicas para a gente de como comprar os materiais corretos para fazer o puxadinho com segurança, porque afinal de contas, quem vai estar ali naquele primeiro andar, naquele quartinho ali atrás, é o seu maior bem, o seu maior tesouro, que é a sua família. Gente, eu vim aqui para Tupã com Maiara e Priscila, que são engenheiras e vão dar dicas dos produtos indispensáveis para você construir o seu puxadinho com segurança, hein? Por falar em segurança, é verdade que tem gente que constrói esse puxadinho para cima, para o lado, para trás, sem a ajuda de um profissional qualificado? Sim, isso é muito verdade. Na realidade, a maioria das pessoas constrói dessa maneira. Esses tipos de construção que são os conhecidos puxadinhos, né? E aí é assumir o risco, né? Com certeza. Pegar um profissional que não tenha uma qualificação, né? Assumir riscos até de vida mesmo, né? Porque ocasiona vários problemas se não tiver um acompanhamento técnico de um engenheiro, de um projeto dimensionando o peso direitinho, dimensionando tudo que deve ser utilizado, pode acarretar muitos problemas. Gente, esses profissionais estudam 4, 5 anos na faculdade, segunda a sexta, 6 horas por dia, não é à toa, né? Eles sabem o que estão fazendo, tem preparo para fazer esse tipo de coisa, então não faz nada da tua cabeça, isso é perigoso e você está colocando em risco a sua família também. Já pensou, sai construindo uma laje, muitas vezes a pessoa mora naquela casa, mas não sabe, né, como é que é ali a base da casa. Estrutura, como é que está a fundação, às vezes decide construir aquilo em cima, aquela construção nova, mas aquela de baixo precisa de vários reparos antecipadamente, antes mesmo de você pensar em construir o imóvel novo. Então vou fazer o seguinte, vou deixar com vocês, para vocês passarem para a gente 6 dicas, tá certo? De produtos indispensáveis para um puxadinho com segurança. Pode ser? Pode ser sim, vamos lá. Então, podem ir.
Esse produto aqui ele é indispensável para esse tipo de construção, porque ele vai evitar que ocorram aquelas infiltrações que com o tempo vai danificar toda a estrutura da casa. Muitas pessoas não utilizam esse tipo de material porque acham que vai ser um custo desnecessário para a obra, mas elas se enganam, porque a falta da utilização dela vai acarretar num problema muito maior no futuro. Outra dica importante é a utilização das argamassas colantes, porque muitas pessoas, quando fazem esse puxadinho, querem fazer a fachada e colocar um revestimento cerâmico. É importante que utilize o produto específico para esse tipo de serviço, que vai ser orientado pelo profissional, que vai estar responsável pela obra. Porque se utilizar uma argamassa diferente da específica, com o tempo pode ocorrer o desplacamento do revestimento cerâmico, que é no caso as pedras caírem e que pode acontecer um acidente. Os materiais utilizados para a execução da estrutura são basicamente a ferragem, cimento, areia e brita. Existem diversos tipos de areias, mas a específica para a estrutura é a areia grossa. E às vezes as pessoas querem economizar um determinado tipo de material e pode acarretar num problema, numa patologia, que são defeitos da estrutura no futuro. Um dos problemas causados também no puxadinho pode ser a sobrecarga de material. Um exemplo disso é a sobrecarga no reboco da estrutura, né? Com o auxílio do profissional, vai ser dimensionado a quantidade de material que vai ser necessário ser utilizado. Uma outra dica importante é sobre as esquadrias, né? A execução dela deve ser acompanhada também por um profissional, né? Atentando para as vergas e contra-vergas que são colocadas, para que seja evitada algumas patologias, como fissuras nos cantos das portas, nos cantos acima e abaixo das esquadrias, né? Quando não se utiliza a verga e a contra-verga. Outra dica importantíssima é sobre segurança do trabalho, né? A importância do trabalhador, da pessoa que está executando os serviços, use EPIs, né? O equipamento de proteção individual, para que ele proteja a sua vida e a de outros, né? Que desde um simples corte na mão, no dedo, né? Pela falta de utilização de uma luva, até uma coisa maior. É muito importante que ele utilize o cinto de segurança, né? Que ele esteja preso, fixo em algum local, para que ele não venha a cair de uma laje. O óculos, o protetor auricular, todos os EPIs com o auxílio de um profissional, né? O profissional que vai estar acompanhando a execução da obra, ele vai estar auxiliando e orientando os EPIs corretamente para que o trabalhador use da melhor maneira para que haja uma segurança e não tenha risco à vida. Algo importante também são as sinalizações dos locais, né? Que haja sinalizações no ambiente de trabalho, né, para que não haja risco, as pessoas que estejam próximas à circulação não tenha contato direto, né, que seja identificado, para que não haja acidente, um material caia de uma determinada altura, vir machucar ou até, dependendo da altura, seja um risco até fatal. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas e tenham observado a importância de ter um acompanhamento profissional de um engenheiro civil, auxiliando, orientando na execução dos serviços e no acompanhamento da obra. TV Mãos à Obra faz um rápido intervalo e no próximo bloco tem o Faça Você Mesmo. Você já pensou em fazer um colar de concreto? Agora chegou na textura perfeita para a gente poder usar. Ela fica tipo uma pasta homogênea, não muito mole nem muito dura. TV Mãos à Obra de volta e o assunto hoje é como construir um puxadinho com segurança. Chegou a hora das orientações preciosas da Ikine. Olá pessoal, o programa de hoje é para você que quer ampliar sua casa, fazer aquele famoso puxadinho.
E para isso estamos aqui com o engenheiro Danilo Correia, que vai estar dando umas dicas sobre como fazer a sua obra. Tudo bom, Danilo? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Danilo, me fala a primeira dica. Como fazer, por onde começar essa obra? Para a gente fazer uma reforma hoje, Jorge, a gente precisa de planejamento. É a base do princípio, sabe? Para a gente ter sucesso numa obra. Então a gente precisa de profissionais habilitados na área para poder a gente ter uma execução bacana. Ou seja, a gente precisa de um arquiteto para fazer o projeto, né? Mostrar uma planta de reforma, onde vai estar elencado demolição, construção, os pontos que vão ser modificados. Junto a isso, a gente precisa de um engenheiro. O engenheiro é que ele vai vir com a parte técnica do negócio, né? Então ele vai fazer o estudo prévio da estrutura para saber se pode existir aquela demolição que foi indicada pelo arquiteto, se pode demolir, então a gente vai precisar fazer uma estrutura para suportar a carga nova que vai surgir em cima daquilo, entendeu? Então é sempre interessante a gente aliar o planejamento junto com profissionais habilitados. Então a gente não pode deixar, por exemplo, isso na mão de profissionais informais, por exemplo, que muito acontece hoje e a gente vê em casos aí de sinistros acontecendo em decorrência disso. Tem que ter muito cuidado. Essa dica realmente é muito importante. Danilo, a gente sabe que às vezes a família vai crescendo, né? E por uma questão geográfica, a gente vai subindo, né? Vai fazendo uma casa sobre a outra. Verdade. E aí a gente precisa ter uma segurança nesse momento. Exato. Me dá uma dica sobre isso? Nesse momento a gente precisa fazer um estudo de estrutura, né? Principalmente quando a gente vai partir para a parte do primeiro pavimento. A gente vê muito isso aqui na região metropolitana de Recife, por exemplo. O pessoal tem uma casa, o filho casou, então ele passa a morar no primeiro pavimento. Então ele vai simplesmente constrói, no caso, como eu falei anteriormente, com um profissional informal. Então é preciso ter um acompanhamento de um engenheiro, sabe? Ter um corpo técnico para a gente estudar isso e viabilizar o projeto. Danilo, é impossível construir? Não. A gente precisa só viabilizar a estrutura da casa para a gente receber essa carga e manter a família ali em segurança. Quer dizer, tem que levantar colunas ali que sustente essa obra que vai subir. Exatamente, exatamente. Isso tem que ser tudo bem planejado e executado. E se a gente quiser separar a parte elétrica e hidráulica de uma casa para outra? Jorge, hoje a gente consegue sim separar essas duas faturas, né? Tanto da parte hidráulica, da parte de água, como da parte elétrica. Então a gente consegue individualizar sim, em cada casa ficar com a sua fatura devida. E às vezes quando você vai fazer uma ampliação, a gente vê muito problemas de infiltração acontecendo após a obra, né? Como evitar essas infiltrações? Isso, Jorge. É muito comum, né, a gente vivenciar isso, até novos clientes quando chega, a construção é uma dor de cabeça. A gente tem muito reflexo hoje do mercado em relação aos profissionais que são informais, que não têm habilitação técnica para executar algo. Então, a gente precisa ter todo o cuidado possível com a parte de impermeabilização, seja ela por manta, argamassa polimérica. A gente tem uma infinidade de métodos para a gente sanar isso. Então, é mais a parte técnica ser executada bem feita, sabe? É o feeling da coisa, é você pegar e executar ela como a norma pede. Então, assim, a gente consegue dirimir aí todos os problemas em relação à infiltração, que é uma dor de cabeça sempre, né? Imagina a casa toda pronta e a gente vai entregar a casa e a casa com alguns meses começa a apresentar alguns defeitos, alguns problemas de execução, basicamente. Então, seguindo todas as normas, utilizando os produtos adequados, você vai ter a segurança de ampliar a sua casa sem problema. Isso, Jorge. Danilo, e esse planejamento para a obra custa muito caro? Jorge, isso é uma coisa que a gente enfrenta diariamente, né? Os clientes, eles sempre têm a noção que custa caro planejar e ter um projeto, né? Ao contrário disso, a gente mostra na teoria sempre aqui na prática, junto nas obras, que esse custo é irrisório ao ganho que você tem. Porque quando você passa a planejar uma obra e você faz um projeto, você ganha tempo e reduz custos dentro de uma obra, principalmente na hora de comprar insumos, na hora de executar, como no caso das tintas, por exemplo. E em se tratando de pintura, é muito importante preparar bem a superfície. Fique de olho na cura do reboco. Um reboco com mais de 30 dias, ele já está curado e você pode utilizar o selador acrílico na área externa e o selador PVA na área interna. Se esse reboco tiver com menos de 30 dias, aguarde no mínimo 15 dias e sele com fundo preparador de paredes à base d'água. Para emassar a parede, na área externa, utilize massa acrílica e na área interna, massa corrida. Após total secagem da massa, lixe com uma lixa fina e remova bem o pó. Na hora de aplicar a tinta, indicamos no uso interno dessa casa a proteção antibactéria. Essa tinta, ela extermina totalmente as bactérias que estiverem na parede e fica reagindo por um período de até 2 anos. Na área externa, vamos aplicar a tinta Super Premium da Ikine. Essa é uma tinta fosca, que tem um alto rendimento de até 550 metros quadrados latão. E ela tem uma propriedade autolimpante, que remove toda a poeira e a fuligem, bastando o vento e a chuva para fazer a limpeza. Com pigmentos de alta solidez aos raios solares, que mantém um acabamento novo por muito mais tempo. Danilo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Jorge. Foi um prazer estar aqui e apresentar um pouco do nosso conhecimento aí. Legal! Esse programa já está disponível no Facebook e no YouTube. E eu estou deixando uma dica toda especial para você aí de casa lá no Instagram TV. Tchau! Tchau, tchau.
Gente, imagina só fazer um colar de concreto. Eu nunca tinha ouvido falar. Nem você? Então preste atenção no nosso quadro Faça Você Mesmo. Olá, gente. Meu nome é Flora Fernandes. Eu sou dona da Só1 Artefatos. O Instagram da gente é @só1.artefatos. E hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um colar de um material um pouco diferente do que a gente é acostumado a fazer. Ele é um colar feito de concreto. Eu vou pegar primeiro o cimento branco. Como aqui eu vou fazer pouquinhas peças, eu vou colocar pouquinho material, mas aí dependendo do que você for fazer, você aumenta a quantidade. Então eu vou colocar aqui 3 colheres de cimento branco. Aqui eu vou colocar 1,5 colher de rejunte branco também. Dou uma misturadinha. Abro um buraquinho no meio e vou acrescentando a água. A água, ela é no olho, então o interessante é a gente ir acrescentando aos pouquinhos até formar uma massa homogênea. Agora a gente vai usar o corante, pode ser da cor que você quiser. Aqui eu escolhi o corante preto para a gente dar aquela cara de cimento cinzinha mesmo, então eu vou colocar 2 gotinhas de corante preto e vamos misturar. Ainda não está na consistência que eu quero, então eu vou colocar mais água. Agora chegou na textura perfeita para a gente poder usar. Ela fica tipo uma pasta homogênea, não muito mole nem muito dura. Então essa é a consistência perfeita. Mistura feita, agora a gente vai preparar a nossa forma, que é no caso essa forma de silicone, que eu mesma fiz. Então a gente vai passar um pouquinho de desmoldante nela. Aqui eu estou usando vaselina líquida, mas você pode usar até óleo de cozinha se você quiser. Forma untada, agora a gente vai colocar a nossa mistura na forma. Não se preocupe em secar nesse período, porque essa massa não seca tão rápido assim. Então pode fazer tranquilo, que não vai ficar dura a sua massa. Nosso pingente já está na forma, mas ainda precisa de um detalhe. O metalzinho que a gente vai usar para poder pendurar, para poder transformar ele num pingente. Você encontra em casa de bijuteria, que ele se chama contrapino. E ele tem essa bolinha no começo, que é o que vai dar para a gente poder pendurar a argolinha. Só que ele é muito grande, então eu vou fazer um corte nele e vou torcer a pontinha para a gente poder mergulhar no cimento, para poder chumbar, mesmo como se estivesse chumbando a nossa peça, esse ferrinho na nossa peça. Pronto, a gente colocou agora o nosso ferrinho chumbado na peça. É interessante, antes de desenformar, esperar no mínimo 24 horas, para poder ter certeza que ele não vai quebrar na hora de você retirar nem nada. Então ela sai bem lisinha, porque esse cimento branco, ele é bem fininho, diferente do cimento comum, que podia deixar a nossa peça um pouco mais porosa. Depois que você desenformar, se ela tiver com alguma bordinha crespa ou alguma pontinha que você não quer que apareça na sua peça, você pode pegar uma serra de unha mesmo e ir ajeitando as laterais. Depois que você lixar a sua peça, coloque ela numa superfície plana e você vai usar o spray fosco, mas você usa o acabamento que você quiser. Depois da nossa peça seca, você aplicou o verniz e esperou por volta de 1 a 2 horas para poder pegar nela, tá na hora de montar o nosso colar. Então você pode pegar o cordão que você quiser, da sua preferência. Eu escolhi esse marronzinho, em cerca de 40 centímetros, para a gente poder fazer uma gargantilha. Nas duas pontas, a gente vai ter que usar uma peça chamada terminal, que ela vai fechar o seu cordão para ele não ficar desfiando, que é o que vai acompanhar as outras peças. Então aqui a gente colocou todas as peças que a gente precisa para poder fazer a base do nosso colar, né? Agora a gente pega o nosso pingente, que já está com aquela argolinha que a gente fez com o contrapino. Vai pegar uma argola de bijuteria normal, vai passar no nosso pingente e passar no nosso cordão. Fechar e a peça está pronta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! TV Mãos à Obra faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai ver o segundo episódio da reforma na casa da Joseane.
A gente quis realmente que elas tivessem um quarto novo. Então, para isso, a gente mexeu na posição de cama, a gente mexeu na posição da bancada. Então, a nossa ideia é a gente setorizar o quarto de forma que fique espaço para roupa, espaço para estudo e espaço para dormir. No programa anterior, nós mostramos a família da Joseane, que escreveu para a gente dizendo que queria uma reforma no quarto das filhas. Heloísa e Eduarda são estudantes e precisam de um espaço mais confortável para fazer as atividades e descansar. A Tinta Ziquini, a Tupã e a Laboratório Arquitetura abraçaram a ideia e vão criar um quarto novinho em folha para as meninas. Hoje eu vim até aqui, o escritório das meninas de Tita, Luana, que ficaram aí responsáveis pelo projeto do novo quarto. Em que pé tá, hein? Será que elas já terminaram? Então, Luana, me conta como é que foi esse processo aí de desenvolvimento do projeto. Um dos desafios é porque as meninas têm a personalidade muito diferente. Uma tem uma personalidade bem romântica, a outra quer ser arquiteta, gosta de uma pegada urbana, de algumas séries como Game of Thrones. E aí a gente criou elementos que atendem a uma, outros elementos que atendem a outra, e a funcionalidade vai amarrar tudo isso. Principalmente na questão das cores, né? Isso, as cores, que é uma coisa assim que vai muito para a personalidade. Uma das meninas gosta muito de rosa bebê, um azulzinho claro, então a gente partiu para o azul claro. E aí, para atender também a mais nova, a gente vai usar esses 2 tons de cinza, que ela gosta muito de preto, mas aí o preto acaba pesando um pouco no quarto. Vão ter alguns elementozinhos, mas de parede a gente vai trabalhar com cinza, um pouco mais escuro, e o cinza clarinho para finalizar o quarto todo. E o rosa fica onde? Elementos dentro do quarto, né? Quadros, almofadas, a parte de decoração. Ô Tita, e tem uma outra dificuldade aí, né? Que é a questão da luz natural. O quarto não tem janela, e aí? Pois é, isso foi um grande desafio para a gente. E o que é que a gente resolveu fazer então? Colocar pontos de luminárias, de arandelas, para que elas possam fazer leituras quando estiverem dormindo. Então, como é que vai ficar esse quarto? Tô curioso, mostra aí pra gente. Não adiantava a gente chegar lá e dar só uma tapa no visual. A gente quis realmente que elas tivessem um quarto novo. Então, para isso, a gente mexeu na posição de cama, a gente mexeu na posição da bancada. Então, a gente fez com que elas tivessem um guarda-roupa mais amplo, para que elas pudessem guardar, porque é um guarda-roupa para as duas. Então, são guarda-roupas que ficam pequenos e que ficam acumulando demais. Então, a nossa ideia é a gente setorizar o quarto de forma que fique espaço para roupa, espaço para estudo e espaço para dormir. A questão do beliche, como é que vocês resolveram? Porque cai aquele pozinho da telha, o que é que vocês fizeram para que ela volte a dormir lá no beliche? Pois é, isso a gente discutiu bastante, qual seria a nossa possibilidade, se a gente manteria ela com uma cama, dormindo numa bicama, mas como o quarto é das duas, a gente acreditou que o beliche era a melhor forma de cada uma ter o seu cantinho. Então, o que foi que a gente propôs? A gente vai vir com um forro de gesso, só na parte onde tem o beliche, criando esse amparo para que esse pó de telha não caia sobre ela e ela possa dormir tranquilamente, sem problema com bicho, com problema de pó em cima dela. Agora, mãos à obra, né? Chegou a melhor parte, que é aí as compras. Acabei de chegar na Tupã, deixei Luana lá no escritório com a equipe de engenharia e vamos escolher a decoração para o quarto das meninas. E eu acabei de ficar sabendo que não vamos nem precisar pagar nada. Assim de parceiros compraram conosco essa ideia. Gostei desse porque ele, além de ser coxa, ele vem com um lençol de elástico também e está bem nas cores que a gente tinha escolhido para o quarto das meninas. É 100% algodão, uma das meninas também é alérgica, então isso é bastante importante para elas. Eu acho legal essas 3 gavetinhas porque elas podem colocar toda a parte de bijuteria e maquiagem delas aqui. E fica tudo compacto, organizado em cima da bancada.
Carrinho cheio, mas acabei de me lembrar. Preciso resolver as tintas do quarto das meninas. Vou procurar o pessoal da Ikine. Tudo bom, Jorge? Tudo bom, Tita? Veja, escolhemos 3 cores para o quarto das meninas, certo? Ah, legal. O curiaca, que ela seria uma cor base para o quarto inteiro, e 2 cores de destaque, que a gente escolheu um azul clarinho e um cinza mais escuro. Ótimo. E aí a gente queria saber de você, porque precisaríamos de algo com acabamento acetinado e sem cheiro, porque elas são alérgicas. Ótimo, ótimo. Tita, a tinta ideal para esse tipo de aplicação é a Brilho da Cera da Ikine. Essa é uma tinta acetinada e como ela é a base d'água, o odor dela é bem suave. Após 3 horas, o cheiro já desapareceu completamente no ambiente. E ela é de um toque bem agradável, vai deixar muito bonito o teu projeto. Inclusive, Tita, o nosso sistema tintométrico, ele é muito rápido e prático. A gente vai preparar as tintas, vamos fazer a dosagem, vamos levar para a máquina mexedora e daqui a pouquinho você já vai poder levar as tintas. Ô Jorge, me diz uma coisa, e quanto de cada galão preciso levar para aquele quarto? Ah, essa tinta rende muito, ela faz até 68 metros quadrados por demão. O quarto não é tão grande, 1 galão de cada cor vai ser suficiente. É fácil de lavar? Ah, essa tinta ela é 100% lavável. Basta lavar com uma buchazinha com água e detergente, aí remove qualquer sujeira. Gente, eu tô muito ansiosa para ver como é que vai ficar o quarto das meninas. Tenho certeza que vai ficar um arraso. No próximo programa tem literalmente mãos à obra. Pessoal, vai começar aí a colocar mão na massa e reformar o quarto delas. O programa fica por aqui. A gente se vê no próximo sábado, esse mês, em comemoração ao aniversário do TV Mãos à Obra. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Manda um e-mail aqui pra gente com sugestão de pauta. Procura a gente lá no Instagram também. E até o próximo sábado, 12:30, aqui na TV Jornal. Tchau!